Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um experimento que se chama termômetro de resistência PT100. Mas como assim? Pois bem, termômetro é um instrumento utilizado para medir temperatura e pode estar graduado em algumas escalas diferentes. Nós vamos utilizar a escala grau Celsius. Existem alguns tipos de termômetros e os que vocês mais conhecem são o termômetro de álcool, que é aquele que nós vemos, melhor dizendo. Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um laboratório que é o termômetro de resistência PT100. Como assim? Pois bem, termômetro é um instrumento utilizado para medir temperatura e os mais conhecidos são os termômetros de mercúrio, termômetro a álcool, infravermelho e o de resistência, que é o famoso termômetro digital. O termômetro a álcool e mercúrio, ele funciona com base no funcionamento de dilatação, ou do princípio físico da dilatação. O mercúrio e o álcool recebem calor, a temperatura aumenta, o álcool, o mercúrio dilatam, aumentam o seu tamanho dentro do bulbo capilar e nós conseguimos fazer uma leitura. No caso do termômetro de resistência, que é o termômetro digital, nós utilizamos o princípio de eletricidade, de uma resistência, e convertemos isso para a temperatura. Então, a gente mede uma variação de temperatura através de uma variação de resistência. Esse é o laboratório de hoje. Para isso, nós vamos seguir o nosso roteiro, coletar os dados experimentais com um PT100. O que é o PT100? É uma ponteira de platina, PT. E 100 porque numa temperatura de 0 graus Celsius, a platina apresenta uma resistência de 100 ohms. Essa é a nossa ideia. Junto do nosso laboratório de hoje, a gente tem um termômetro de mercúrio. Ou seja, nós vamos ver as variações de temperatura e analisar a variação da resistência desta ponteira e fazer uma comparação. Como é que eu posso utilizar a ponteira, então, através de uma variação de resistência, como um termômetro? Para esse experimento, nós vamos precisar, então, de um becker com água, vamos precisar de um aquecedor, de um termômetro para fazer a leitura da variação da temperatura, uma ponteira de platina, que é essa ponteira aqui, que vai estar ligada no multímetro, que eu vou medir então a resistência elétrica. Vamos então à coleta dos dados. Bom, então eu peguei o becker com água, vou botar em cima do aquecedor, que por enquanto se encontra desligado, tá? Ele não tá na energia. O que nós vamos fazer então? Nós vamos mergulhar o termômetro e o PT100, a ponteira, dentro dessa água, tá? Então vou botar os dois aqui dentro da água, sem encostar no fundo, tá? Então, estão observando aqui. Desci o termômetro também viradinho para nós, para que a gente consiga fazer a leitura. Então, a primeira coisa que o nosso roteiro solicita é que a gente meça a temperatura inicial e a resistência inicial antes de ligar o aquecimento. Então, aqui no multímetro, eu vou ligar e nós vamos ver a nossa resistência inicial. Então, a resistência inicial é 107,7 ohms, tá? O símbolo tá aqui, ó. Tá? Vou deixar aqui que eu acho que a gente consegue enxergar. Bom, e a temperatura, vamos dar uma olhada lá no termômetro, então. Vou colocar ele até um pouquinho mais para baixo, tá? Então, vamos ver quanto que o termômetro tá marcando. Termômetro, eu acho que vocês vão ter que acreditar em mim. Eu não sei se eu vou conseguir fazer a leitura da temperatura da forma que vocês consigam enxergar, tá? Então, vocês devem estar vendo que está mais ou menos aqui embaixo o mercúrio. E aí eu vou dar uma olhada quanto que ele está marcando. Então, nesse momento, o termômetro está marcando 19 graus Celsius. Então, a nossa resistência inicial na temperatura de 19 graus Celsius é 107,7 ohms. Vou ligar então o aquecimento
E nós vamos fazer leituras de 3 em 3 graus Celsius, tá? Então, nós vamos observar conforme aumenta 3 graus Celsius aqui no termômetro, qual é a resistência que nós temos. Vocês devem estar vendo que ele está chegando próximo dos 22, né? Que é o que a gente quer. Então, em 22, nós temos uma resistência de 18,7 ohms. Agora, nós queremos, então, mais 3. Nós queremos chegar nos 25. Em 25 graus Celsius, nós temos uma resistência de 19,7 ohms. Agora nós queremos o 28. Em 28, que nós estamos chegando, nós temos uma resistência de 110,8 ohms. Agora nós queremos o 31. Nós temos uma resistência de 112,1 ohms. 31 mais 3, 34 agora. Vocês percebem que ele vai começando a aquecer mais rapidinho, né? Trinta e quatro, nós temos uma resistência de 113,2 ohms. Agora nós queremos o 37. Nós temos uma resistência de 114,3 ohms. Agora a gente vai para o 40. Em 40, nossa resistência é 115,6 ohms. 43. Nós temos 116,6 ohms. Vamos para o 46.
46, nós temos 117,7 ohms. Então, agora eu troquei a água, joguei água quente fora, até montei uma tabelinha lá no quadro para vocês, com as temperaturas que estamos medindo. E agora, então, fora da tomada, nós estamos lendo uma temperatura de 20, tá? Então, estamos em 20 graus ali, 1 grau de diferença. Então, não tem problema, a gente vai registrar como 19 mesmo. E nós temos uma resistência de 107,8. 108, tá? Agora eu vou ligar na tomada e nós vamos fazer as medidas novamente. Então, esse primeiro valor que nós registramos era o equivalente aos 19, né? Nós vamos para o segundo valor, que é o equivalente aos 22. Vamos começar a aquecer e fazer as leituras novamente. Lembrando, agora no início demora um pouco mais para aquecer, depois é mais rapidinho. Temos uma resistência de 108,6. Agora nós vamos para o 25. Nós temos uma resistência de 19,7 ohms. Vamos para o 28. Nós temos uma resistência de 110,8 ohms. Resistência sempre em ohm, temperatura sempre em graus Celsius. Agora, nosso próximo valor é o 31 graus Celsius. Nós temos 111,9. Próximo é o 34. Nós temos uma resistência de 113,1. Agora nós temos o 37. Trinta e sete, 114,2 ohms.
40 é o próximo. Nós temos 115,2. 43. Nós temos 116,3 ohms. E o último, que é o 46, nós temos um valor de 117,6 ohms. Vou trocar a água novamente e fazer a terceira coleta. Então, novamente, água fria. E nós estamos medindo a temperatura inicial, que é a mesma, basicamente, 19, 20 graus, com uma resistência de 108 ohms. Vou colocar o sistema para aquecer e nós vamos medir as variações de temperatura. As mesmas variações, nas mesmas temperaturas e anotar as resistências. Então, vamos lá, sistema aquecido. Vamos acompanhar a variação de temperatura e a variação de resistência da ponteira PT100. Nenhuma toca o fundo, tá? O termômetro tá ali, ó. Então, nossa primeira leitura vai ser em 22. Então, 22 graus Celsius, nós temos uma resistência de 108,8 ohms. Próximo é 25. Em 25, nós temos 109,9 ohms. 110. Próximo é 28. Em 28, nós temos uma resistência e 111 ohms. Próximo é 31. Em 31, 112,2 ohms. Agora é 34.
34 graus Celsius, a resistência é 113,3. 37 é o próximo. Em 37, nós temos uma resistência de 114,5 ohms. 40 é a próxima temperatura. Em 40, nossa resistência é 115,5 ohms. 43 é o próximo. Em 43, nós temos 116,9 ohms. E o último, 46, nós temos 117,8 ohms. Bom, coletados os dados, vamos preencher o nosso relatório. No nosso relatório nós temos uma tabela que eu botei aqui no quadro, mais ou menos para vocês entenderem, onde nós temos o R1, o R2 e o R3, que são as 3 coletas de dados experimentais. Então, as 3 medidas que foram feitas. Vocês vão anotar aqui os valores do R1, da primeira coleta, do R2, da segunda coleta, e do R3, da terceira coleta. Após feito isso, nós vamos calcular a média da resistência. Então, eu vou somar os 3 primeiros valores, o R1, o R2 e o R3, e eu vou calcular a média. Uma média aritmética. Simplesmente somo e divido por 3. E aí nós vamos ter o R médio. Depois, nós vamos calcular o delta R. Lembrando que sempre que aparece um delta, é o valor final menos o valor inicial. Nessa primeira medida, o nosso delta R é 0. Por quê? Porque nós não temos nenhum outro valor mais baixo. Então, aqui vai ser 0. Nós vamos colocar a nossa primeira temperatura, se eu não estou enganada, 19 graus Celsius. Como a unidade já está na tabela, eu posso só colocar o número. E o meu delta T também vai ser 0. Afinal de contas, eu não tenho mais nenhuma temperatura mais baixa para fazer um valor menos o outro. Feito isso, nós vamos calcular todos os R médios e vamos preencher essas últimas 3 colunas. Bom, as nossas temperaturas a gente sabe, nós medimos de 3 em 3 graus. Então, 19, 20, 21, 22. Eu vou vir aqui, 22 graus. Vou tratar só 22. Depois o 22, mais 3, 25 e assim por diante. Bom, como é que a gente calcula o delta? O delta vai ser o valor que eu estou sempre menos o valor menor, tá? Então, delta vai ser delta R, por exemplo, o R final menos o R inicial. O R inicial vai ser sempre o mesmo, lá na temperatura de 19 graus Celsius. E aí, o R final é o que eu encontro. Por exemplo, eu vou vir aqui e vou fazer para o ΔT, já que eu tenho os valores aqui no quadro. O ΔT é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, eu tenho aqui 19 menos 19, 0. 22 menos 19, 3. 25 menos 19, 6. E assim por diante.
A mesma coisa eu vou fazer com o ΔR. E eu vou completar esta tabela. Tabela preenchida, vamos para as questões e tarefas. Nós vamos fazer um gráfico de ΔR por ΔT. Então, papel milimetrado, ΔR no eixo Y em ohms, pelo ΔT no eixo X em graus Celsius. Então, nós vamos lá na nossa tabela, nós vamos pegar os pontos e representar no papel milimetrado e ajustar uma curva, ajustar uma linha de tendência. Se vocês observarem, logo depois pede para que a gente calcule o coeficiente angular. Então já fica subentendido que nós vamos ajustar uma reta. Para calcular o coeficiente angular, M, nós vamos usar y2 menos y1, x2 menos x1. Lembrando, como isso é uma coleta de dados experimental, pode acontecer de algum ponto não ficar exatamente em cima da minha reta, e não tem problema. Só que para calcular o coeficiente angular, eu vou pegar 2 pontos que a reta passou em cima. E lembre-se, são pontos no gráfico, e não bolotas. É um pontinho, eu vou lá e olho, meu ΔT, bom, meu primeiro ΔT era 6. E aí eu vou lá olhar o valor, tenho um pontinho. E depois eu vou lá e uno os meus pontinhos com uma linha de tendência. Se ficou um ponto para cima, um para baixo, não tem problema. O importante é que eu tenha 2 pontos que formem uma reta. Prof, sempre é o primeiro e o último? Não necessariamente. O importante é que a reta passe pela maior quantidade de pontos possíveis. Se ela conseguir passar por 3, melhor do que só o primeiro e o último, certo? Feito isso, calculem o coeficiente angular. Qual é a inclinação dessa reta? Lembrando que o nosso coeficiente angular ele tem um significado físico, pois nós estamos dividindo 2 grandezas. Nós estamos dividindo o eixo Y em ohms pelo eixo X em graus Celsius. Então, nós vamos encontrar um número com uma unidade de medida. Coeficiente angular na mão, o que ele significa? Bom, para isso nós vamos precisar relacionar com a equação da variação da resistência para o PT100, para a platina. Como assim? Nós temos a equação que ΔR, a variação da resistência, é igual a R0, que é a resistência inicial, vezes alfa, que é o coeficiente da platina, vezes ΔT, que é a variação da temperatura. Se vocês observarem, o gráfico de vocês era o quê? ΔR dividido por ΔT. Ou seja, eu peguei esse ΔT que está aqui desse lado multiplicando, trouxe ele pelo outro lado dividindo. Então, sobrou desse lado R0 vezes alfa. Esse aqui é o nosso M. Então, eu posso escrever que o M, que é o coeficiente angular, ele é quem? Ele é a resistência inicial vezes o coeficiente da platina, certo? Bom, encontrei o que ele significa. Como eu tenho esse valor da resistência, eu consigo encontrar o coeficiente da platina. Essa é a ideia do laboratório. Encontrei esse coeficiente, a unidade dele vai ser grau Celsius na menos 1. E agora eu vou comparar esse valor experimental, que nós medimos através da variação de temperatura e de resistência de uma ponteira de platina, com o valor teórico previsto para a platina que nós temos na tabela. Essa comparação pode ser feita calculando um erro experimental, ou melhor, uma porcentagem de erro relacionado ao teórico. Como é que a gente faz esse cálculo? Pois bem, nós temos aí no nosso roteiro também. O erro percentual vai ser módulo do valor teórico que se encontra na tabela, menos o valor experimental do coeficiente que nós calculamos, dividido pelo valor teórico. Como isso aqui é em módulo, o valor nunca vai dar negativo. A resposta eu multiplico por 100 para que eu encontre um erro percentual. Quantos por cento deu de diferença em relação ao valor teórico que nós temos na tabela do nosso roteiro? Calculamos o erro? Bora lá seguir as próximas etapas do roteiro. Então agora nós vamos fazer um gráfico da resistência média em função da temperatura. Não é o delta, é o R médio
e a temperatura. E nós queremos botar nesse gráfico a temperatura em que a resistência daria zero, que nós não medimos. Nós medimos a partir de uma determinada temperatura, 19 graus Celsius. Tá, mas em que temperatura que o R daria zero? Então, minha dica, peguem a equação, substituam os valores e aqui no lugar do R, coloquem zero. O R inicial vocês têm, foi medido, o R inicial também é o mesmo. O coeficiente da platina nós também temos. E aqui nós vamos ter um delta de temperatura. Então, o que eu quero saber? Eu quero saber se eu estou usando a resistência inicial, a temperatura inicial vai ser nesse R0, que é o 19. E a temperatura final é justamente o que eu quero encontrar, para poder marcar no gráfico. Então, vocês vão marcar os pontos que vocês já têm, do R da temperatura, e mais um ponto onde o R é zero, qual temperatura que nós temos. Então, esse é o segundo gráfico da tarefa, certo? Papel milimetrado também, tudo em escala, usem régua, fica bem bonitinho. Terminamos essa etapa, nós vamos para a última etapa. Na última questão, vocês têm alguns valores de T, de temperatura, e nós queremos saber o valor de R, da resistência. Então, nesse caso anterior, nós tínhamos o R e nós achamos o T. Agora, nós temos esse valor de T e nós vamos encontrar esse valor do R. É só substituir na equação todas as temperaturas dadas e encontrar qual seria o valor da resistência. E aí, pessoal, gostaram do laboratório de hoje? Espero que sim. Espero que todas as contas deem certo e que vocês consigam, então, relacionar o princípio de funcionamento de um termômetro digital, aquele que nós temos em casa, com o PT100, que é a nossa ponteira de platina. Abraços e até o próximo laboratório!